Então, agradeço a participação de vocês. Você vai passando o slide? Tá bom. Então, pode passar aí. Bom, vamos lá, gente. Eu estava falando um pouco sobre estava falando com o Paulo antes, né? Um pouco sobre escutatória. E eu gosto muito dessa mensagem aqui do Rubem Alves, né? O Rubem Alves foi um educador, um filósofo, um teólogo, que eu gosto de bastante, que falou isso aqui há 25 anos atrás, né? Que ele sempre via curso de oratória e que nunca tinha visto curso de escutatória. E porque ele acha que ninguém ia se matricular, né? Essa foi a brincadeira que ele fez há 25 anos atrás. E quando eu postei aqui a palestra no TDC, eu até falei, será que vão ser selecionados? Né? E eu vi aqui pelos coordenadores que teve mais de 150 inscrições. Né? E das 150 tinham 10 palestras para serem selecionadas e uma foi delas. Então, acho que Rubem Alves ficaria um pouco feliz aqui de estar falando um pouco sobre escutatória. Tá? E brincando com o Paulo, como eu falei, né? Quando eu falei que eu ia fazer isso em casa, a minha esposa logo falou, bom, você só escuta lá no trabalho, porque aqui em casa você não escuta, né? E a gente vai ver que isso pode ser verdade, de verdade mesmo, né? Então, ao longo da palestra aí, a gente vai falando um pouco sobre isso, tá? Pode passar. Gosto muito dessa frase, né? Por que a gente tem que escutar num ambiente em que falar é importante e é sinônimo de poder, né? A gente sempre fala muito bem de bons oradores, né? Boas pessoas que discursam, né? Mas a gente dificilmente vê alguém falando sobre algum bom escutador, né? E por que é importante, né? E aí eu trago duas visões. Durante a minha carreira, eu aprendi isso e durante a minha vida pessoal também, né? Eu acho que quando você escuta, você tem duas coisas que você ganha, tá? Primeiro, você favorece relações e segundo, você evita conflitos. Favorece relações e evita conflitos. Tá? Você favorece as relações, porque quem se sente escutado se sente bem. Assim. Quando você se sente escutado, parece que você recebeu um presente de alguém. Né? Alguém te deu um tempo dela para te ouvir. Isso não tem como não favorecer uma relação. Do outro lado, quando você não escuta, tira conclusões já precipitadas, tende a dar confusão, tende a dar conflito. Você não entende o que a outra pessoa está precisando, então vai dar conflito. Então eu brinco que as duas coisas mais importantes que você ganha escutando é favorecer relações e evitar conflitos. Legal? Pode passar. Eu acho que, eu já falei um pouquinho aí com o Paulo, para quem estava ouvindo, né? Eu acho que é importante explicar como é que eu cheguei até aqui, né, numa palestra sobre escuta. Né? Meu nome é Guilherme, não me apresentei, né, me chamam de Bona. Bona vem de Bunarotti, do sobrenome. E eu brinco que quando alguém me chama de Guilherme, eu até acho estranho, acho que eu vou levar uma bronca. Né? Então, prazer todo mundo aí, Bona. Né? Falando rapidinho, comecei na área técnica, percebi que eu não queria área de gestão, que eu não queria área técnica. Foi na época que eu fui fazer um curso de pós-graduação, e aí aquela carreira Y, né? Faça um curso mais técnico ou faça um curso mais de gestão? Na época, eu escolhi fazer um curso mais técnico. E eu lembro que na segunda aula, eu tive a matéria de Design Patterns. Foi na hora que eu vi e falei assim, estou no lugar errado. Né? No segundo dia de MBA, eu já percebi que eu tinha feito a escolha errada. Né? Terminei o MBA, porque tinha outras matérias mais com gestão, mas ali que foi, para mim, a decisão de vou mudar para a de gestão. Indo para a de gestão, o que eu vi muito foi feedback, foi liderança, foi motivacional, empatia, tudo aquilo que tinha como pilar principal a escuta. Né? E foi daí que eu fui estudar, que eu fui me interessar sobre o assunto. Tá? Como eu falei para vocês, para mim foi uma boa surpresa ser selecionado para o TDC, porque é um tema que eu não vejo aí cursos, eu não vejo pessoal falando sobre isso. Começa recentemente, mas muito pouco. Então, ser selecionado já mostra que é um tema relevante e ter aí tantas pessoas assistindo em casa, é muito legal saber. Tá? Pode passar. Né? Bom, eu acho que
se eu já tinha dúvidas, quer dizer, se eu já tinha certezas, né, que escutar é importante, em 2020 eu cruzei com esse pessoal aí, ó, do Cruzando Histórias, tá? Em 2020, início de 2020, eu fui demitido da empresa. Era início da pandemia, as coisas estavam começando a fechar, não sei se todo mundo lembra disso, porque já para que é tão distante, né? E eu fui demitido, né? E é engraçado, porque quando você é demitido, eu nunca tinha sido demitido antes. Aqueles números de desemprego, que para você era tão longe, assim, 13 milhões, 15 milhões de desempregados, parece que você começa a olhar com mais carinho, porque você está lá dentro do número. Você passa a ser parte do número. Tá? Foi quando eu cruzei com esse pessoal aí do Cruzando Histórias. O que esse pessoal faz? Essa pessoa aí de vermelho, que está agachada, é a Bia, né? E ela também, olhando reportagens sobre demissão, ela se sentiu muito mal, porque falou, não são só números, são pessoas. Ela decidiu ir para o centro de São Paulo, na Sé, para escutar pessoas. O que eu posso fazer por você? Eu posso fazer seu currículo, eu posso te ajudar, ou eu posso só te escutar. Né? E ela começou a ter muito ganho. As pessoas começaram a ficar muito bem depois de falar com ela. Foi quando ela montou essa ONG, Cruzando Histórias, que faz o quê? Ela ajuda as pessoas que estão desempregadas. Não dá coaching, não é mentoria de carreira, não é transição de carreira. É apenas escuta. Pode passar. Tem um projeto que chama Escutação, que é justamente isso. Tem voluntários, normalmente são psicólogos, terapeutas, que se voluntariam a escutar pessoas. Tá? E, de novo, gente, qual que acho que é o grande legal? Assim, não é coaching, não é mentoria, é escuta. A pessoa se propõe a ficar 40 minutos ouvindo a outra. E eu participei desse projeto. Então, se eu tinha alguma dúvida que a escuta era algo poderoso, depois disso, eu não tive mais nenhuma. Né? Eu até trazi aqui uns depoimentos de pessoal, que são depoimentos bem, assim, vamos dizer, emocionantes, tá? Mas pelo tempo nem trouxe. Mas, por exemplo, essa moça aí que está com ela de mão dada é uma venezuelana que veio para o Brasil com um filho pequeno, já estava 2 anos e não conseguia emprego. Né? Então, a ideia não é achar emprego para ela. Né? A ideia foi ouvir ela, acolher ela, para que ela se sentisse melhor. Né? Então, isso é muito legal do projeto que eu participou. E tudo que eu vou falar agora é um pouco sobre o que eu aprendi nesse projeto. Tá? Porque para você ser escutador, né, você faz vamos dizer, uma capacitação inicial. Legal? Pode seguir, né? Aí vem a sua pergunta, Paulo. Qual que é a diferença entre escutar e ouvir, né? Eu acho que essa é a pergunta do milhão e é a pergunta que abre a minha palestra. Eu brinco que é uma coisa diferente, assim. Escutar é intencional. Você decide escutar. Ouvir, não. Ouvir é natural. Eu estou aqui ouvindo barulho no fundo, eu estou aqui ouvindo barulho de alguma pessoa, eu estou aqui ouvindo algum barulho numa conversa, alguém fala comigo, eu estou ouvindo, mas quando eu decido escutar, quando eu foco minha atenção na pessoa, quando eu foco minha atenção na conversa, é intencional. E tem uma enorme diferença nisso. Uma enorme diferença. Tá? E ao longo daqui da palestra, eu vou mostrar como é que você intencionalmente pode fazer isso. Que eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Não é só saber que é intencional. Como é que eu faço? Né? Porque meu pai dizia, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, fala mais, quer dizer, fala menos e ouve mais. Né? Então, mas como que a gente faz isso? Né? E principalmente, como é que a gente faz se sentir, como é que a gente faz a outra pessoa se sentir escutada? Que aí que é o grande sacada da brincadeira. Tá? Então, ao longo da apresentação aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, tá, galera? Pode passar, eu vou pegar só uma água enquanto... Aqui eu fiz uma pergunta, né? Quando é que a escuta torna-se mais difícil? Pode passar ali. Esse desenho aqui foi eu que criei mesmo, sabe? Porque eu acho que tudo começa aqui. A nossa visão do mundo, né? O nosso ponto de vista. Né? O que é isso para mim?
é aquilo que a gente acredita, nossas crenças que já conhecemos. Então, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente... é o nosso mundo, né? Pode passar ali. Quando a conversa se dá no meio ali, eu até botei uma corzinha verde, a conversa ali é muito simples, é muito gostosa. Assim, a gente concorda em tudo. Ela fala, eu escuto, concordo com ela. Então, tende a ser muito mais fácil. Quando a conversa se dá dentro daquilo que você acredita, na sua visão do mundo. Pode passar, né? O problema acontece quando ela passa um pouco para o lado. Nesse momento, eu até botei amarelinho ali, a gente está aquela coisa, eu concordo em algumas coisas, outras coisas eu nem concordo. Algumas coisas a gente conversa, outras coisas a gente nem conversa. Já começa a criar muros, já começa a criar rótulos. E aquela pessoa pensa daquele jeito, daquele assunto eu não falo com ela. Rótulo. A gente é muito bom de criar rótulo. E do outro lado, pode passar, né? E quando é totalmente fora, né? Aí é um terror, né? Porque a gente não concorda em nada, né? Aí é a parte mais difícil da escuta e da conversa, tá? E eu brinco assim, que é uma coisa que eu percebi muito lendo. Por que é difícil na área vermelha ali, né? Por que é difícil você escutar uma pessoa que não concorda com você? Sabe por quê, gente? Porque ali tem um risco. E qual que é o risco? É o risco de você mudar a tua opinião. Acho que essa é a grande sacada. Porque quando você está daquele lado vermelho, vocês não concordam. E se você abrir para escutar e ela te falar alguma coisa que pode mudar a tua opinião, isso é um risco para você. E a gente não gosta de mudar de opinião. A gente não gosta. Então a gente não escuta. Então, quando a gente percebe essa pequena diferença de para mim é um risco e eu estou propenso a mudar de opinião, muda um pouco a visão. E, de novo, aonde se aprende mais? No verde ou no vermelho? Eu brinco também o seguinte, compreender não é concordar. Não é porque a pessoa fala alguma coisa, você está concordando com ela. Você pode compreender o que ela fala. Você pode compreender a visão do mundo dela. Você não concorda com ela, mas você compreende ela. Eu acho que essa é a grande diferença e esse é o risco. Né? O risco da gente mudar a nossa opinião. Legal? Então, quando você for falar com alguém agora, pense em qual semáforo você está ali, né? Se é no verdinho, no amarelo e no vermelho. Se for no vermelho, ótimo. Né? Eu fiz um curso de programação neurolinguística uma vez, e esse curso tem muito coisas em duplas, né? Para trocar experiência e tal. O que o professor falou? Falou, olha, se você viu aquela pessoa lá no canto, que você ficou longe, que você não foi muito com a cara dela, não é muito do seu tipo tal, vai ali. Porque é ali que você vai aprender. É ali que você vai sofrer, mas é ali que você vai aprender. É lá no vermelho que a gente aprende, não é no verde. No verde a gente só confirma o que a gente já sabe. Tá? Então, eu gosto de trazer esse gráfico aqui por causa disso, tá, gente? Pode passar. Não? E aí eu brinco que a gente tem dois barulhos na escuta. Né? A gente tem dois tipos de barulho, pode passar. O primeiro é o que está fora e o segundo é o que está dentro. Tá? O que é o que está fora? Pode passar aí a próxima slide. Já teve alguém assim que você fala assim, vou falar com uma pessoa, tá assim, não, tá no celular. Não, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Não está te ouvindo. Né? Às vezes eu tinha algum gerente, meu, que já foi meu gerente, eu ia falar com ele, estava no notebook digitando. Não, Bona, fala que eu estou te ouvindo, digitando. Cara, não tem coisa pior uma pessoa do que isso. Não façam isso. Eu até brinco nas reuniões na minha empresa, eu falo, gente, reunião, quer ser produtiva, quer ser rápida, fecha o notebook, vamos falar assim, ó, os 4 em notebook. Lógico que hoje não dá porque é muito remoto, mas na época, a gente fechava os notebooks, se olhava no olho, respondia rápido e tinha conexão. Sem conexão não tem escuta. Tá? Eu tenho uma filha de 4 anos, né? E às vezes eu estou assim, no celular falando com ela, ela fala, pai, larga o celular, fala comigo. Você não está me ouvindo. 4 anos, gente. 4 anos. Tá? Então, eu brinquei no celular porque eu acho que é o principal fator de barreira para alguém se sentir escutado. Fazendo algo. Mesma coisa, né? Aí vem uma brincadeira com as mulheres, tá? O homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo e está tentando achar algum número de casa, a gente diminui o volume do carro. Vocês perceberam isso, os homens?
A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o homem tem que parar e fazer. Beleza, qual que é a conversa agora? Eu estou escutando. Né? Então, assim, principalmente os homens, né, eu brinco, parem o que estão fazendo. Escutem, prestem atenção. Né? Então, acho que são esses dois barulhos externos. Tá? Mas tem o interno, que eu acho que esse é o pior, que aí você pode passar. Qual que é o seu nome? Desculpa. Gustavo, beleza. Que é o quê? A pessoa está falando e a sua cabeça está um turbilhão. Você está julgando, você está concordando ou concordando. Qual será a minha resposta? O que eu vou responder para ela? Você está ansioso para falar. Você quer responder. Você não escutou mais a pessoa. E a pessoa percebe isso. Né? Outra coisa. Comigo já aconteceu isso. A gente acha que falar que comigo já aconteceu isso é empatia. Não é empatia. Porque você está roubando a história da outra. O palco é dela, deixa ela falar. Mesmo que já tenha com você acontecido, não precisa falar agora. Entendeu? Então, esses barulhos mentais. Né? Vou dar um conselho. Quem perguntou para você se é um conselho? Lembra da escutação no Escutando Histórias, no projeto Escutando Histórias? Ninguém queria conselho. Ninguém queria coach de carreira. As pessoas só queriam falar. Só queriam se sentir escutadas. Tá? Então, gente, eu acho que quando você for praticar uma escuta que é intencional, são esses dois barulhos aqui que você tem que se preocupar. Primeiro, com o de fora, esteja presente na conversa. E o segundo, aqui dentro. E com certeza, o aqui dentro é o mais difícil. Né? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Pode passar, Gustavo. Vou tomar mais uma água. Beleza, Bona. Até agora você falou um monte de coisa aí de como não fazer, né? Mas o que eu faço? Gosto muito dessa frase. Assim, depois que eu ouvi ela, sempre que eu começo numa conversa, sair um pouco da conversa, eu lembro dela, né? Escute para atender, não para responder. Eu acho que você tem que escutar para entender o mundo da outra, o que ela está falando, não para responder. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela não quer uma resposta. Ela não quer uma resposta, ela não precisa de uma resposta. Tá? E como é que a gente escuta melhor os outros? Pode passar. Né? Aí nos meus estudos, né, que nem diz o Paulo aí de longa data, eu foquei em 3 itens assim. E eu botei aqui até um ciclo, porque não existe uma ordem. Né? Existe momentos onde que você tem que voltar ou não. Tá? Que é estado de presença, o foco no outro e perguntas. Pô, Bona, mas então se eu tenho, para mim escutar uma pessoa, tem que fazer perguntas? Tem que fazer perguntas. Porque é fazendo perguntas que você vai entender o outro, entender a visão do mundo do outro. Tá? Então, esses são esses 3 estados que a gente tem, e aí eu vou entrar em cada um deles, tá? Para falar algumas dicas que eu tenho de cada um deles. Mas lembre-se disso, tá, gente? Quando você for praticar uma escuta, que você esteja intencional, porque também tem isso, se você não quer escutar, cara, não escuta. É melhor você falar assim, cara, não tenho tempo agora, pessoal, podemos falar depois, do que tá lá e não tá. Legal? Então vamos lá, pode passar, Gustavo. Estado de presença. Nós não escutamos apenas com os ouvidos. A gente escuta com o corpo também. Vou mostrar como. Pode passar, Gustavo. Procura um lugar adequado. Acho que isso é uma dica muito importante. Assim, quando você perceber que a pessoa quer falar uma coisa importante para ela, que tem até um pouco de uma coisa confidencial, o lugar que você está agora é adequado? Né? Às vezes a pessoa vem falar comigo, eu falo, pô, ela quer falar uma coisa importante, eu percebi. Eu vou sair do eu estou aqui agora, eu vou no café, eu vou num lugar neutro, mas eu vou sair desse ambiente. Porque sair do ambiente também é importante. Tá? Para ficar focado mais na pessoa. Como estão os seus pensamentos? Tá? Como é que está seu pensamento? Como é que está seu julgamento? Né? Lembra-se, vamos abaixar. O outro é o foco agora. Tá? Preconceitos. A gente rotula muito fácil as pessoas. Né? Então, tem sempre aquele que fala demais. No trabalho, aquela pessoa que fala demais, a pessoa que é brava, a pessoa que não entende, a pessoa que é respondona.
Então você percebe que são rótulos, 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 rótulos. E quando a pessoa vem falar com você, se você já tem um rótulo com ela, ele vai funcionar. Essa pessoa fala demais, ela só reclama. Você não vai ouvir ela. Você não vai ouvir ela. Mesmo que ela não vá reclamar, dá a impressão que ela foi para você. E lembre-se, o corpo se comunica, né? De frente, olhando, né? Presença, né? Eu não sei vocês, mas tem aquelas reuniões hoje remotas que o pessoal liga o vídeo. E tem pessoas que botam o vídeo de lado, assim. Não sei se vocês já viram isso. Me dá um desespero, cara, porque você fala que a pessoa está aqui de lado, cara. Não dá de lado, assim, né? Então, pessoas que virem de lado, olhem para o vídeo. É importante olhar para o vídeo, tá? Então, isso que eu coloco no estado de presença, tá? Pode passar, Gustavo. O foco no outro, sempre no outro. Pode mais uma. Sempre olha para a pessoa. Segundo item, o mais importante de todos, espera a pessoa terminar de falar. Não tem coisa mais horrível que você falar, a pessoa, você percebe que ela quer responder, que ela quer falar. Para, dá pausa, espera, deixa ela respirar, deixa ela terminar de falar, porque se ela falar e você responder na sequência, qual que vai ser a visão que ela vai ter? Ele não me escutou. Enquanto eu falava, ele estava já pensando na resposta. Então, assim, é importante ter pausa. A pessoa falou, a gente não gosta de silêncio, assim, né? O silêncio para a gente é perturbador, a gente quer preencher, né? Mas não. Numa conversa, o silêncio é importante. Deixa ela falar, deixa descer, pensa, responde. Existe assim é uma dança, gente. É uma dança a conversa. Tá? E lembre-se, o corpo dela se comunica, né? É que nem aquela coisa, voltando a falar de casamento, né, Paulo? Agora eu vou usar seu exemplo. Você pergunta para sua esposa, você está bem? Ah, eu tô ótima. Não está ótima. O corpo está falando que não está ótimo. Entendeu? Então, e você só consegue pegar esses meandros se você estiver focado no outro. No outro. Sempre no outro. Pode passar, Gustavo. Pode ir. Perguntas. Faça perguntas no lugar de proferir sentenças, ou seja, julgamentos. Né? E você só vai conseguir entender o outro se você perguntar o do outro, o que ele está sentindo. Pode passar. O que eu brinco, faça perguntas abertas. Tá? O que são perguntas abertas? São perguntas que façam a pessoa falar mais do que sim ou não. Exemplo, você está feliz hoje? É sim ou não. Não dá, é fechada a pergunta. Eu até brinco no meu trabalho, e quem está vendo aqui sabe disso, que a pessoa fala e eu pergunto assim para ela, fale mais sobre isso. Né? É meio frase de terapeuta, né? Mas é verdade. A pessoa fala uma coisa e fala assim, fale mais sobre isso, cara. Porque a pessoa vai falar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, ela vai falar. Não é sim ou não. Confira se você aprendeu, que você compreendeu. Terminou a conversa, terminou uma frase, ô João, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, cara. Isso. É legal, isso mostra que você está ouvindo ele. Outra coisa, usa palavras que ele usou. Se ele falou que está ansioso, fala assim, João, eu percebi que estava ansioso. Fala a palavra ansioso, não vai falar outra palavra. As palavras que a pessoa fala é muito importante para ela. E se você falar palavras que ela usou, ela vai se sentir mais escutada. Outra coisa, tente entender a visão do mundo dela. Lembra-se, compreender não é concordar. Entender a visão do mundo dela não vai fazer você mudar de opinião. Ou vai, mas tudo bem. Tá? Então, pode passar. Né? Eu acho que são esses os 3 estados que eu me vejo direto comigo mesmo. Né? E eu falo, Bona, você está onde agora? Você tem que manter presença. Bona, foca na pessoa. Bona, pergunta. Então, esses são os 3 ciclos ali que eu coloco para vocês. E se vocês tiverem um pouco disso, eu tenho certeza que você vai fazer as pessoas se sentirem muito melhor. Pode passar, Gustavo. Quem está indo para o final já, eu tenho 2 referências, botei assim, brincando, né, bibliográficas, para quem quiser um pouco mais sobre o tema de escuta. O Thomas Brier, ele é um brasileiro que morou na França há muito tempo, mas ele estuda sobre escutatório, ele tem curso de escutatório, inclusive. Ele é um cara mais técnico, assim, ele faz um processo, ele faz um método. Então, se alguém quiser uma coisa mais científica da escuta, com curso e tudo mais, ele é o cara ideal. Já o outro, vocês percebem que ele já é mais emotivo, né? Ele é um palhaço, tá? Chama Cláudio Tebas, e ele trabalha mais com escuta através da emoção. Então,
os livros dele, o que ele faz na internet é mais sobre o porquê da escuta, né? O Thomas Breuer é mais o como, né? Como é que você escuta, né? Já o Tebas é um pouco do porquê escutar, né? O que você ganha com isso, né? O que você dá para o outro com isso. Então, eu brinco que são os dois lados, né? Um mais técnico, outro mais emocional. Então, eu acho que é bom saber um pouco dos dois. Pode passar. E para finalizar, eu acho que a gente só consegue escutar os outros se escutar primeiro, né? E para falar de como se escutar, daria uma outra palestra, que eu acho que não dá tempo para aqui, porque eu estou acabando, inclusive. Mas uma dica que eu dou para vocês é assim, você está se escutando assim? E como é que eu vejo que eu estou me escutando? Eu me dou tempo para mim mesmo, assim. Eu tenho paradas durante o dia, eu paro. Se eu sair numa reunião nervoso, eu saio da reunião e penso no que aconteceu. Eu tento entender quais são os sentimentos que eu tive, sabe? A gente tende a preencher muito nosso tempo. Preenche. Não dá tempo de a gente parar e olhar e falar, como é que está a minha vida hoje? Como é que está a minha carreira hoje? Então, assim como manter o foco no outro, estar de presença, é importante quando você vai falar com o outro, também é muito importante quando você vai falar com você mesmo. Tá? E dar esse momento para você também. É muito importante. Gustavo, acho que era isso.